Olá, bem-vindo a todos que estão escutando nosso podcast. O nosso podcast é o FEFcast. O nome do episódio é Atividade Física para Idosos, uma concepção inclusiva dentro da sociologia do envelhecimento. Então, o meu nome é Vinícius e eu sou um dos apresentadores aqui. Do meu lado eu tenho... Bom dia a todos, aqui quem fala é o Gilberto, mais um dos apresentadores hoje. A gente está aqui também com o... Boa tarde, eu me chamo João Marcos, eu também sou um dos apresentadores. Ao meu lado está o Paulo. Prazer a todos, eu vou estar com vocês aqui nesse episódio e a gente também está com a... Bom, então, para discutir o nosso tema, nós trouxemos uma grande professora e pesquisadora da área, Vanessa Santana Dalladea. Isso. E então, se apresente pra gente, por favor. Tá certo. Olá, pessoal. Então, eu sou a professora Vanessa, sou professora da Universidade Federal de Goiás, do curso de Educação Física e Dança. Também trabalho no mestrado em Educação Física e no mestrado e doutorado em Performances Culturais, sempre orientando temas sobre a inclusão, né? Eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na Unicamp em Educação Física, né? E venho aí estudando a questão das pessoas idosas e as pessoas com deficiência já há algumas décadas, mais de 3 décadas. É isso. Realmente é uma questão que cada vez vem aumentando, né? A taxa de pessoas idosas, né? Porque a gente acaba vivendo mais tempo. Então é uma questão muito importante, assim, para nossa sociedade, assim. Para a gente poder dar início, gostaria de explicar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a importância desse tema, né? Quando a gente fala sobre atividade física para pessoas idosas, a importância que isso pode ter na vida dessas pessoas e o quão esse tema ele está sendo relevante para a gente, nossa sociedade brasileira, principalmente atualmente, né? Quando a gente pensa na sociedade brasileira, a gente está tendo pessoas ficando cada vez mais tempo vivas, né? Cada vez maior tempo, então você tem um aumento da quantidade de pessoas idosas em relação à população e você tem um aumento de tempo que essas pessoas elas permanecem ativas, seja por questões de trabalho ou seja por questões de conseguir permanecer mesmo. Então, é importante, por vários pontos, você está tendo essa, como você falou, essa inclusão das pessoas idosas dentro das atividades físicas, porque, primeiro, por questões de saúde, né? A gente sabe o quanto o exercício físico ele contribui para a saúde, principalmente essa população mais idosa, como a população que ela já pode sofrer com perda de massa magra, pode sofrer com vários problemas motores devido à falta de exercício físico, além também da questão da socialização desse povo, que às vezes fica muito jogado de canto. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo contatos, a gente vai perdendo amigos, vai perdendo familiares, e muitas das vezes essas pessoas elas não encontram um meio de se socializar mais, um meio de se relacionar e acaba encontrando dentro de algum projeto de extensão, dentro de alguma atividade física, algum grupo, um meio de se tornar para si novamente esses momentos. E eu gostaria de perguntar ao nosso grupo, queria perguntar como que você percebeu, nossa, esse eu quero trabalhar para minha vida, esse eu quero ajudar. Qual que foi o momento, assim, a decisão? Tá. As pessoas com deficiência e as pessoas idosas tiveram no meu percurso profissional desde o começo, né? Quando eu tinha 15 anos, eu já tinha chegado no meu auge enquanto nadadora, enquanto atleta, e comecei a acompanhar meu técnico, que era professor, e nas aulas que ele dava, eu ficava junto com ele. Então, as pessoas com mais dificuldade de aprendizado, como ele era muito ligado à técnica, ao treinamento desportivo, ele não tinha muito tato.
Então aí desde esse momento ele começou a me passar as pessoas idosas e as pessoas com deficiência, né? As pessoas que tinham alguma redução de mobilidade ou alguma dificuldade de aprendizado, ou muitas vezes não era nem dificuldade de aprendizado, era falta de experiência, de vivência no esporte, né? Então esses grupos sempre estiveram comigo porque eu sempre fui uma pessoa que tive mais facilidade, né? E aí nas academias, clubes, escolas que eu trabalhei, antes de entrar na universidade, era sempre assim, esse vai para a turma da professora Vanessa, tem horário na turma da professora Vanessa. E assim eu fui agregando essas pessoas, e essa minha facilidade com essas pessoas, ela se dá por uma empatia, né? Porque eu gosto mesmo de estar com essas pessoas, porque eu sempre tive uma sensibilidade para buscar a eficiência dessas pessoas, né? Quando a gente fala da hidroginástica ou de alguma atividade física para pessoa idosa, a gente está falando de pessoas que têm eficiência, que têm condições de melhorar suas capacidades físicas e com isso aumentar o tempo de autonomia, né, na sua vida. Então é fundamental que a gente entenda isso como pessoas capazes, como pessoas que têm possibilidade de aprendizado e de melhora das capacidades físicas. Então, foi assim que começou e assim que vem até hoje. Legal, hein? Eu queria falar um pouco também sobre a importância desse projeto, porque como a senhora falou, ele não é só importante para a questão física, né, mas também a mental. Hoje em dia, com esses problemas que as pessoas têm, como por exemplo a depressão, que é tão falado hoje em dia e que numa faixa etária igual essa não é tão falado também, né? Às vezes é um pouco excluído, né? Às vezes pensa que é besteira. E como que essa inclusão nesse projeto, né, com os outros idosos, essa relação que eles têm, auxiliam nessa questão de melhorar mesmo a questão psicológica, às vezes alguns problemas que eles têm no dia a dia, como isso você consegue falar que isso pode melhorar esse projeto? Uma coisa que vocês já falaram, que eu queria reforçar, é o envelhecimento populacional, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha uma pirâmide populacional, que já não se configura mais como uma pirâmide, ela já mudou de desenho, né? E a tendência é que a gente fique com uma pirâmide invertida. Então, cada vez vai nascer menos pessoas, né? Então, a base vai ficar cada vez mais estreita e o pico vai ficar cada vez maior, que é onde estão as pessoas idosas. Então, trabalhar com pessoas idosas, entender esse público como um público que merece uma atenção, ela é uma questão de necessária, muito necessária. E pensar na formação dentro da universidade para atender essas pessoas corretamente é fundamental e é urgente, porque não vai ser um envelhecimento daqui a um tempo, esse envelhecimento já vem acontecendo, né? E a outra questão que vocês trouxeram foi a questão psicológica. A gente vive num país e num mundo, né? Mas mais especificamente um país que mesmo estando em envelhecimento, o etarismo, ele acontece muito visivelmente na nossa sociedade, né? Então, o idoso, ele sofre vários preconceitos de ser encarado como uma pessoa menos capaz, de ser encarado como uma pessoa que está no final da sua vida, né? Que não tem mais utilidade na sociedade, né? E essas questões do etarismo, elas fecham portas. Quando você considera que essa pessoa ela não tem mais capacidade, ela não vai ter mais o que evoluir, né? Então, se ela vem para minha atividade de natação, eu acho que ela não vai dar conta de nadar, é muito comum o professor não investir nessa pessoa e fazer uma atividade mais ou menos, né? Sem todo o potencial que aquela pessoa tem. Isso traz influência tanto na questão física, porque daí essa pessoa não vai ganhar a força, a flexibilidade, o equilíbrio que ela poderia ganhar, mas principalmente na questão psicológica que vocês trouxeram, né? Então,
tanto o etarismo quanto a falta da atividade física traz modificações nessa pessoa, né? A vivência que o idoso tem na nossa sociedade, que a gente vê aqui nos nossos projetos, é de uma subutilização enquanto pessoa. Então, é a pessoa que ajuda, que colabora, né? Não é uma pessoa considerada como o principal daquela casa, daquela família, né? E acaba cada vez mais sendo deixado para trás. E muitas vezes os idosos vêm para cá e para a universidade fazer atividade física e dizem: é aqui que eu encontro meus amigos, é aqui que eu encontro o meu reconhecimento, né? Então eu não deixo de vir aqui por conta das pessoas. A gente fez avaliação hoje e com 110 idosos, né? Só hoje pela manhã, e a avaliação ela foi física, foi prioritariamente física, porque a gente já havia feito uma avaliação psicológica no começo, e a gente repetiu uma questão mais ligada à questão psicológica, que é: como que você sente sua autoestima? Me diga, coloque sua autoestima de 0 a 10, né? E a necessidade deles de falar: olha, minha autoestima melhorou muito com esse grupo, melhorou muito com a prática, tá aqui com vocês, né? De conversar, de falar besteira, de dar risada, né? De me sentir pertencente. Isso é fundamental para todas as pessoas, né? E para as pessoas que têm menos contato, porque todo mundo sai de casa ou para estudar ou para trabalhar e fica em casa porque está aposentado, é ainda maior. Então a atividade física ela adquire uma importância muito além de ser física, né? Ela traz uma questão social importante. Puxando o gancho também, que você já falou do projeto aqui, o Pra Amigos, que é um projeto de extensão aqui da FFT, e eu queria perguntar como que funciona para os idosos que estão participando e que se interessarem, tipo, como que funcionam as dinâmicas, as atividades, assim. Tá certo, Vinícius. O Pramig é um laboratório, né? Um laboratório de pesquisa, ensino e extensão. E ele tem algumas atividades extensionistas, que são atividades direcionadas para a sociedade, né? E lá no Pramig a gente tem atividades inclusivas, em que a gente trabalha com pessoas com diferentes idades e com diferentes características, pessoas com e sem deficiência, com e sem vivência no esporte, nas práticas corporais. E a gente tem uma busca muito superior em comparação com as outras idades das pessoas idosas, né? Então a procura pelas práticas, pelas pessoas idosas é gigantesca. E nunca acaba, né? Chega um momento que a gente fala: olha, agora a gente já está com 140 pessoas fazendo hidroginástica ao mesmo tempo. Então a gente não vai ter mais matrícula. Mas continua chegando pessoas com muita necessidade de ter convívio social. Acabei de sair de um câncer, acabei de perder meu companheiro, né? É muito comum chegar aqui. Eu estou num tratamento de problemas ortopédicos, então principalmente problemas de coluna. Eu preciso da hidroginástica, senão o médico falou que eu vou parar numa cadeira de rodas. E aí como que você nega, né, uma matrícula? Então o grupo só vai aumentando, né? E dentro do Pramigo, então a gente tem várias atividades. A gente tem a dança, né, com um grupo de dança diversos, que também tem pessoas com diferentes idades. Mas a atividade que mais tem procura das pessoas idosas é a hidroginástica, por uma questão cultural. O médico sempre manda para a hidroginástica. Isso não quer dizer que a hidroginástica seria a melhor atividade para aquela pessoa, mas é a questão cultural. E nem a única, né? Porque médico tem essa mania de achar que qualquer problemazinho que a pessoa tem, às vezes de mobilidade, de articulação, ou no caso de pessoa idosa, tudo é hidroginástica. Isso, e a gente sabe, né, os estudos têm mostrado que não existe uma atividade que dê conta de todas as demandas que a gente tem. Que a gente precisa de atividade aeróbica, a gente precisa de atividade de resistência, principalmente as atividades de ganho de massa corporal, né? Que, como vocês já disseram, a sarcopenia é uma das características do envelhecimento, onde você vai perdendo massa muscular, né?
Mas existem outras perdas também, que a atividade física pode ser importante, não vai mudar, né? Por exemplo, a condição de visão e de audição, que é a presbiopia, a presbiacúsia, ela vai acontecendo e a atividade física não reverte. Só que a atividade física torna a pessoa mais ágil, né? Então, por exemplo, meu problema de audição, meu problema de visão pode dificultar a hora que pela demora de eu perceber que um carro está vindo na minha direção. Mas a minha condição física de agir rapidamente, de ter força para voltar para a calçada, né? Isso faz com que eu tenha a minha segurança, né? Então são várias atividades no dia a dia que acabam sendo prejudicadas por essas mudanças que a atividade física não reverte, mas que por outras condições a gente tem uma melhora e aí aumenta a autonomia dessa pessoa. Isso que é o que a gente mais busca nas nossas práticas, melhora da autonomia, né? Essa pessoa fique sem depender de alguém durante o máximo possível da sua vida. Isso é fundamental, né? Como que essas idosas podem alcançar sua autonomia? Muito bom, Andressa. Como essas idosas podem alcançar sua autonomia, né? Para alcançar a autonomia, a gente precisa das capacidades físicas, né? Então, por exemplo, a autonomia ela pode ser diminuída por conta da mudança de várias capacidades físicas. Por exemplo, para pegar uma sacola no chão sozinha, eu preciso de flexibilidade, né? Então, a avaliação que a gente fez hoje de manhã de flexibilidade é para a gente ver se a gente melhorou essa questão. Mas eu preciso também de força para levantar a sacola do chão, né? Eu preciso de flexibilidade para amarrar o sapato. A gente já teve idosos aqui que a queixa quando eles chegaram eu não consigo mais amarrar meu sapato sozinho, porque minha barriga está grande e porque eu não estou chegando no pé. Então a avaliação que a gente fez com ele no final foi isso: tá amarrando o sapato? Né? E ele saiu super feliz daqui porque conseguiu amarrar o sapato. Isso é autonomia. Pra gente que amarra o sapato todo dia correndo e nem dá importância, isso não tem tanto significado, né? Mas quando você tem uma redução de autonomia, essas pequenas atividades é o que a gente busca, né? Então a gente tem que, na hora que a gente vai oferecer a prática para essas pessoas, pensar o que é a atividade de vida diária dele, né? Para que ele quer a atividade física? E entender também alguns estudos. Tem vários estudos com a população idosa que diz que com o envelhecer, uma das primeiras possibilidades que a gente perde é o sentar e levantar da cadeira. Olha que coisa simples, né? O sentar e levantar da cadeira, ele requer uma força muito significativa, né? E que a gente perde com o envelhecimento se a gente não trabalhar. E aí, não levantar da cadeira me impede de fazer um monte de coisa. Ou não levantar rápido da cadeira pode me trazer acidentes, né? Pode trazer outras questões que vão me incomodar com o tempo. Então, a autonomia a gente busca tendo como objetivo essa melhora de força, flexibilidade, equilíbrio para essas atividades diárias, né? E que tem tudo a ver, né? A gente pensando na sociologia, na vida social, com a vida social das pessoas, né? Se eu vou para um espaço, para uma festa em que eu vou sentar numa cadeira e eu não tenho certeza se eu vou conseguir levantar, se eu vou ter que depender de outra pessoa, muitas vezes eu deixo de ir para essa festa. E aí isso vai reduzindo a minha vida social, né? Então me sentir capaz, saber que eu não vou ter muitas dificuldades nos espaços, aumenta a vida social das pessoas, né? Tem uma relação aí. Pensando nessa questão de histórias pessoais, tem alguma
algum relato de experiência assim que você pensa que foi muito tocante, alguma turma que representou o desafio ou alguma pessoa que você observou uma evolução muito positiva, uma coisa assim que vale a pena compartilhar? Tem muitas histórias muito significativas. Aqui, como o grupo é muito grande, quase que diariamente a gente tem alguma coisa que a gente fala: nossa, você viu que legal, né? O que o projeto está trazendo para essas pessoas. Mas a gente tem um casal que há pouco tempo perdeu uma netinha. E era uma netinha de 1 ano e pouco, e eram eles que cuidavam. E a perda dessa netinha foi muito dolorida. E eles, inclusive, pararam de vir na hidroginástica. E o grupo falou: professora, sabe por que eles não estão vindo? Porque perderam a neta, né? E aí o grupo foi atrás deles em casa e eles voltaram a fazer. Depois disso, ele passou por um processo de câncer. Ele teve muita dificuldade de vir para as práticas, andou faltando porque um dia ele veio e estava tão fraquinho fazendo a quimioterapia que ele não deu conta de sair da piscina, a gente teve que ajudá-lo a sair. E depois disso ele parou um pouquinho até terminar o tratamento e dar uma fortalecida. Só que ele vinha toda aula. E ele pegava a cadeirinha e sentava ali do meu lado enquanto a gente estava dando aula, né? E aí ele falava: eu venho, porque se eu não vier, não tem razão de eu lutar para eu sobreviver, porque é aqui que a gente encontra alegria, né? Então ele e a esposa, depois que a netinha faleceu, a família também diminuiu a ida na casa dos pais, porque os pais cuidavam da neta. Então eles iam levar a neta, buscar a neta, levar comida para a neta, né? E aí, como não tinha mais a neta lá, os próprios filhos diminuíram a ida na casa dos pais, na hora que os pais mais precisavam, né? Porque eles sofreram muito com isso. Então são muitas histórias, né? A gente tem, por exemplo, outras pessoas que tiveram AVC e que continuam na prática porque um pouco que saem da prática já sentem mais dificuldade da caminhada, né? Então são muitas histórias, cada um deles, assim, a gente tem várias histórias. E tem o projeto, né, que o Vinícius tinha perguntado do projeto e que se chama Revitalizar-se, que significa dar vida, né? E para mim o projeto é muito isso, muito além da força, da flexibilidade. Ele já acontece há 14 anos. E várias pessoas que estão comigo desses 110 estão há 13, 14 anos fazendo a prática aqui com a gente, né? E aí você vê muito as pessoas deixarem de vir por algum problema físico ou por algum problema da família, e depois de algum tempo eles voltam. Professora, lembra de mim? Eu fiz com a senhora, já faço com a senhora há muitos anos, precisei sair, mas não vi a hora de voltar, né? Então o projeto ele acaba sendo uma prioridade, coisa que a gente não vê em academias que tem muitas pessoas jovens. A primeira coisa que as pessoas desistem, né, no seu cotidiano, e a gente entende, né, a vida das pessoas, é da academia, da atividade física. Para as pessoas idosas é uma condição de continuar vivendo, de ter o contato social com as pessoas, né? Então você tem uma permanência muito maior com esse grupo. Além do que a valorização, né? Qualquer coisinha que eles façam em casa, eu fiz um bolo lá em casa, lembrei de você, trouxe um pedacinho de bolo para você, né? Final de ano, professora, quando vai voltar essa prática que eu não quero ficar longe, né? Então a valorização do profissional e da prática, mas são exigentes também. Aí se a aula está marcada para começar às 7h15 e não começa às 7h15, né? Então o profissional responsável, o profissional envolvido é muito valorizado para esse público. E é um público que está aumentando cada vez mais, né, gente? Então, você quer ter emprego pro resto da sua vida? Trabalhe com pessoas idosas, porque a tendência é só aumentar esse público. Assim, a gente sabe que a vergonha e todos esses fatores afetam muito todas as idades. E acaba que na velhice
as pessoas tendem a esconder alguns fatores por vergonha, porque não querem trazer isso à tona, mesmo que seja para um profissional. Eu queria pedir para você passar uma mensagem de tranquilidade para essas pessoas, para tranquilizá-las, para trazer elas para dentro das atividades físicas, porque, querendo ou não, as pessoas acabam se trancando por causa dessa vergonha, porque às vezes tem uma dificuldade de mobilidade que elas vão alcançar com a prática, mas que elas não procuram a prática por vergonha de fatores que estão ligados à vida dela. Pessoas estão com vergonha do seu corpo, com vergonha das suas dificuldades, né? E a gente tem que trazer isso para as nossas práticas, para a nossa prática profissional, né? Para tentar quebrar isso nas nossas turmas. E isso a gente faz como? Valorizando as diferenças, não dando ênfase naquele corpo que é o corpo valorizado na mídia, né? Que é um corpo jovem, é um corpo magro, é um corpo que a maioria de nós não tem. Um corpo branco, um corpo hétero, né? Um corpo que a maior parte de nós não temos, né? E a gente tem que desconstruir isso. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui e falam com que roupa que eu vou para a piscina. E a hora que faz essa pergunta, muitas vezes eu sei que elas não querem colocar o maiô, né? Que elas não querem se expor. A hora que eu falo para elas, você vem com a roupa que você se sentir bem. Tem gente que entra de bermuda, tem gente que entra de calça, tem gente que entra de camiseta, né? E isso eu faço nas minhas disciplinas também. Isso não acontece só com os idosos. Isso acontece ainda mais frequência com os jovens que estão na graduação, na disciplina de natação, é mais frequente, sabe? Aquele negócio de tirar a roupa e sair correndo, pular na piscina porque eu tô com vergonha do meu colega, né? E aí a gente vai quebrando isso, trazendo corpos diferentes para a aula, né? E na água é muito legal, porque a partir do momento que você entrou na piscina, você não tem uma visão do corpo das pessoas da mesma forma que você tem fora. Isso já é comprovado cientificamente, já tem várias pesquisas que mostram que essa dificuldade de visualização do corpo das pessoas faz com que as pessoas se sintam à vontade, né? Então eu posso pular à vontade, pode chacoalhar tudo à vontade, né? Que ninguém vai ver o tanto de celulite, o tanto de gordura que eu tenho dentro da água, né? Inclusive, o tecido adiposo no meio líquido facilita o meu movimento, porque diminui minha densidade, né? Então, ali você vai ter mais facilidade, inclusive, do que fora dali, né? Então, essa é uma questão importantíssima que você traz e que a gente tem que ter um olhar criterioso e ter ações nas nossas aulas. Vamos fazer esse exercício para ficar com um tanquinho. Uai, quem tem tanquinho? Né? Para que eu estou falando isso durante as minhas aulas e reforçando um corpo que não é o corpo da maioria dos meus alunos, né? Eu acabo perdendo meus alunos por conta disso, o profissional faz isso, né? Então, nas práticas aquáticas e aqui, quando você deixa a pessoa à vontade, e daqui a pouco essa pessoa que vinha de calça, de camiseta, você percebe que ela relaxa, ela fala, oi, ninguém aqui tá aqui para me olhar, para ver se eu tenho o que eu tenho de celulite, que eu tenho de gordura. E daqui a pouco você vê essa pessoa que estava com vergonha inicialmente e vim de maiô, vim de biquíni e de boa, se sentindo bem, né? Então, é uma questão social que a gente pode quebrar nas nossas práticas. A gente tem vivenciado isso. Realmente é uma conversa muito enriquecedora, né? Porque a gente trata sobre padrões de beleza, sobre a inclusão dos idosos na nossa sociedade. A gente trata sobre o papel da extensão na faculdade. Então, é uma conversa que a gente tem pouco na nossa graduação, que a gente poderia ter mais sobre isso. Por isso a gente agradece você, professora, de ter aceitado o convite, né, de participar do nosso podcast. E se você quiser falar mais uma coisa, dar uma última fala aqui para encerrar. Tá certo, eu queria agradecer, né, e que a gente tenha um olhar diferenciado para as pessoas, que as pessoas, para além de ser pessoas idosas, ou pessoas jovens, ou pessoas com deficiência, ou sem deficiência, elas são pessoas, né? A hora que a gente tirar esses estereótipos da nossa cabeça e atender pessoas, a gente vai conseguir conhecer e explorar muito mais potencialidades do que dificuldades.
né? A pessoa idosa vem mostrando aí a potencialidade que ela tem em todos os espaços, inclusive no esporte, né? E a gente deve utilizar isso em prol da atividade física, da qualidade de vida e da autonomia para essas pessoas. Obrigada, gente. A gente agradece a todo mundo que escutou o podcast e a todos os participantes aqui na mesa.